capítulo 2. Capítulo 2. Diz assim, só o versículo 1 diz: Em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ele. E disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Amém? Amém. Podem assentar. Não vou ser extenso nessa palavra, mas eu quero deixar algo aqui para a igreja, que Deus já falou comigo nesta noite também, que eu estava estudando, meditando ali no Espírito, né? E Deus falou muito ao meu coração com essa palavra. Eu falei: Senhor, o texto está até aqui, irmão. A outra mensagem está até aqui. Fala das bênçãos onde menos se esperam. Mas aqui eu não vou pregar, não é isso que para Deus vai pregar. Amém. Aleluia. Então Deus me deu esse texto aqui, né, falando ao Senhor. Deus me deu esse texto para trazer a igreja. E falei: Senhor, eu vou estar na tua dependência. Porque se existe um pastor ruim para fazer esboço, sou eu. De fazer anotação para pegar, sou eu que eu faço. Não gosto. E quando eu vou fazer, sai errado. Né? Então é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Deus me deu esse texto baseado na vida de Jó e baseado também na nossa vida hoje. Onde aqui esse texto está falando exatamente conosco, ficou para nós hoje, neste momento. Onde diz aqui que os filhos de Deus se ajuntaram perante o Senhor. Nós estamos exatamente nesse momento diante de um Deus todo-poderoso. Um Deus que quer ser adorado como foi adorado neste lugar. Um Deus que quer falar com a tua igreja. Um Deus que quer derramar bênção sobre a tua igreja. Deus, Ele quer fazer muitas coisas sobre as nossas vidas, porque somos filhos. E assim nós mesmo questionamos por que como filhos e passamos por muitas dificuldades. E eu estava ali atrás orando, ali, eu falei: Senhor, a vez que eu estive aqui pregando, eu preguei no livro de Jó, a última vez. Eu falei: Senhor, mas Jó de novo. Mas é aquilo que o povo precisa ouvir. É aquilo que o povo precisa e quer ouvir. Porque é uma resposta, a vida de Jó é uma resposta para muitas pessoas. Amém? Então, nesse contexto aqui, desse texto que nós lemos aqui, principalmente no versículo 1, que diz: Em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também a Satanás. Olha só como são as coisas. Aqui esse texto ele é baseado, porque no capítulo 1 aqui nós olhamos essa história, começa a grande prova de um grande homem, começa as lutas de um homem, posso dizer também de uma mulher aqui hoje, nesta manhã. Esse texto aqui descreve que o povo reuniu diante de Deus, apresentou diante de Deus, mas depois de uma grande calamidade, de uma grande destruição. É mesmo quando acontece um tsunami, nesse pior que já aconteceu, acho que foi no Chile ali, pode ver que depois que o Chile foi sacudido, ele se tornou um país um pouco avivado. Se apresentou mais diante de Deus, mas é o que? Depois da destruição, depois de uma grande perda, depois de tudo perdido, aquele povo se aproximou, a Colômbia se aproximou, o Peru se aproximou. Todos aqueles países da América do Sul têm experimentado da bondade de Deus, mas depois de quê? Depois de uma calamidade. O único ainda que não recebeu foi o Brasil. Mas o momento dele vai chegar, a taça da ira de Deus está enchendo, aquela derramada vida sobre o país, que está precisando de uma sacudida também no nosso país, que é o Brasil. Mas dentro desse texto a Bíblia fala que primeiro eles esperaram que algo acontecesse, eles deixaram que algo acontecesse para reunir diante de Deus. Porque a Bíblia diz aqui que a família de Jó já estava destruída. Jó já tinha perdido tudo. E diz aqui que os filhos, então outros povos ali adoravam a Deus, buscavam a Deus naquele tempo. E a história de Jó, porque ela está no meio da Bíblia, a história de Jó, segundo os estudiosos, ele é antes de Abraão, ele é mais velho do que Abraão. Ele é antigo, é um dos patriarcas, que pouco é falado na Bíblia. Então, nesse texto aqui, quando fala assim, que os filhos se reuniram diante de Deus, os filhos não se reúnem só. Satanás ele também se reúne.
Satanás, ele não contempla toda a face da terra como Deus, ele não tem poder para isso. Mas em algum lugar Satanás está de olho e está apontando para Deus e está acusando. Quem sabe pode ser nesse dia que o inimigo está diante da parte de Deus também, como nós, apontando para esse lugar, apontando os seus pecados, os meus pecados, as minhas falhas. Quem sabe que nesse dia que aconteceu, pode estar acontecendo exatamente com a tua vida hoje. E você passou por grande perda, por grande luta, como Jó passou. E hoje você está se apresentando diante de Deus. Hoje você está diante da face do Mestre, clamando uma resposta, clamando uma restituição. Porque assim foi na vida de Jó. Jó tinha muitos amigos. Jó tinha pessoas, aquela comunidade toda lá amava Jó. Jó, ele era um homem que ele tinha muito dinheiro, mas na hora da destruição, que perdeu animais, perdeu tudo, diz a palavra, o dinheiro dele para nada prestou. Porque se o dinheiro, a riqueza dele naquela época era ouro, prata, ele poderia ter comprado e restituído tudo de novo, porque a destruição só veio sobre ele, só sobre a casa dele, não veio sobre a casa dos outros. Então a palavra de Deus, eu fico olhando assim para dentro da palavra, aonde estava a riqueza de Jó? Que fala que aquele homem era um homem próspero, que tinha tudo, era o homem mais rico do Oriente naquela época. Mas se nós vermos a riqueza dele, é segundo a palavra que está escrito. A Bíblia fala que lá nesse lugar, no tempo de Jó, não havia pobres, não havia de viúvas necessitadas, não havia estrangeiros passando dificuldade, todos viviam uma vida boa, tranquila. Por quê? Porque Jó o sustentava, Jó o semeava. Como diz a Bíblia, Jó dava esmola a todos. Jó não podia ver ninguém triste, que Jó ia lá, abraçava, aconselhava. E Jó ele tinha uma autoridade sobre ele, que os conselhos dele vinham da parte de Deus. Os conselhos de Jó não vinham de um homem normal, um homem carnal. Não, os conselhos de Jó vinham diretamente de Deus para o povo, e o povo se sentia consolado. Mas um dia que chegou uma destruição na casa de Jó, a Bíblia diz que ele perdeu tudo. São 4 pontos. São 4 pontos ali que até no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 15 em diante, diz que deu-lhe o saber, fala dos inimigos. Os inimigos vêm e matou todos os servos de Jó. Porque primeiro tem que acabar com aqueles que intercedem pela sua vida. Porque enquanto tiver alguém intercedendo pela sua vida, o diabo ele não vai te afligir, o diabo ele não vai tocar na sua vida, a não ser que for permissão de Deus. Amém, Jesus. Enquanto tiver alguém intercedendo por você, te guardando, ali ao redor da casa, primeiro tem que acabar com os intercessores, para depois tocar. E a Bíblia nos diz que nós temos um intercessor entre o homem e Deus, que chama Jesus Cristo. Amém. E esse não acaba nunca. Ele não morre nem imortal, ele é Deus. A Bíblia nos diz que ele intercede 24 horas, ele não dorme, ele é o guarda de Israel. Ele que tem nos guardado para não vir calamidade pior sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso e ele cuida da tua criação, a não ser que você não quer ser cuidado por ele. Olha o primeiro verso que nós lemos. Os inimigos vieram e mataram todos os servos de Jó, os que guardavam os animais, que guardavam a casa de Jó. Porque os filhos de Jó, eles estavam todos dentro de casa comendo, bebendo, se alegrando. Enquanto os servos ficavam do lado de fora, eles não tinham o direito de estar dentro da casa do seu senhor. Mas os que estavam fora foram mortos. E nós vemos mais abaixo no versículo 16. A Bíblia diz que Deus permitiu que viesse fogo do céu. Capítulo 1. Viu? Capítulo 1, no versículo 16. Veio fogo do céu e consumiu todas as ovelhas de Jó, que era embaixo de 3.500 cabeças de ovelhas. Destruiu. E naquele tempo ali, as ovelhas eram riqueza, era aquela produção maior, com a sua lã, com o seu leite. Então tudo foi destruído. Foi a segunda notícia. E agora bem que a Bíblia fala, veio só eu escapei. Só eu escapei para trazer a notícia. Nós temos aqui no
versículo 17, que diz: também veio outro dizendo que os caldeus em 3 bandos se dividiram, mataram todos os camelos, a espada, riquezas. Camelos era preparado, era para vender, era tipo um carro nessa época. Todos os carros bonitos de marca sendo vendidos para várias pessoas. Naquele tempo havia criação de camelos para ser vendidos, eram comercializados, era fonte de riqueza naquele tempo, pastor. A Bíblia nos mostra aqui no versículo 18 uma das piores notícias. Uma das piores, para mim não é a pior biblicamente na vida de Jó. Onde chegou um outro aqui falando, olha, veio ainda esse outro falando e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E quando de repente sobreveio um grande vento da banda do norte e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e todos morreram. Olha, veja bem que tudo aqui, 4 casos, caso tudo permissível por Deus. Só que Deus usou 2 para pegar o inimigo carnal, como nós mesmos lá fora, para vir nos atacar, nos aprontar, dizer mal contra as nossas vidas. Mas 2 calamidades veio de cima para baixo, essas vêm de Deus, que foi o fogo, e agora esse vento que veio, que deu na casa, que caiu sobre eles, aonde morreram todos. Olha que destruição. Mas Jó ali, sendo conhecedor da palavra de Deus, sabendo quem é o redentor dele, Jó ali não se intimidou, ele não questionou contra Deus. Jó ali não falou contra Deus quando nós falamos: Deus, o que eu estou fazendo na tua casa? Por que o Senhor permitiu isso, Deus? É assim que o Senhor fala, a Bíblia fala que o Senhor é amor. Mas Deus, ele trabalha em toda circunstância. Nada acontece nas nossas vidas, ou em nossa volta, ou em outros, nada acontece se Deus não permitir. Tudo que acontece na face da terra é permissão de Deus. Pode ser através por causa da rebeldia do homem, pode ser através do caráter do homem ser um homem bom como Jó, mas veio essa calamidade sobre ele. O mal, as coisas maus não vêm só sobre o ímpio, aquele que não conhece a Deus, mas ela vem também contra a igreja do Senhor. E eu sempre já citei esse versículo. Pedro, ele diz que a igreja do Senhor já está sendo julgada. A igreja do Senhor já está sendo preparada para o arrebatamento. O julgamento pode ser hoje na nossa vida, com a circunstância que vem sobre nós, como vem sobre Jó. Jó não blasfemou, Jó não falou contra Deus, ele sabia quem era Deus. Nós podemos ver que no meio de toda a calamidade, Jó ele puxou no seu pensamento e lembrou de quem ele era. E Jó ele procurou lembrar, trazer a memória de como ele veio ao mundo. E nós temos aqui no versículo, deixa eu ver aqui no versículo 21, diz bem assim, olha, e disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. E o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só que palavra. E diz aí no 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus culpa alguma, nem falta alguma. Que ele viu que o problema, Deus ele não tem problema. Deus ele é puro, ele é santo. Deus ele não tem culpa de nada. É nós que mudamos, e o nosso Deus, o Deus daquele tempo é o mesmo Deus de hoje. Aleluia. Que está vendo a tua situação, de como você está. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem puro, era um homem íntegro, um homem temente a Deus. E quem nós somos diante de Deus? Será que nós temos esse conceito de Jó diante de Deus? Jó mesmo ele reconheceu: será que homem nascido da mulher é puro, é santo como Deus? Jó ele sabia de quem ele era, Jó sabia que ele era um pecador, mas ele estava na presença de Deus todos os dias. A Bíblia diz que quando os filhos de Jó eles saíam para fazer as festividades, Jó não participava. Você não vê Jó participando de comida e de bebida, não. Enquanto eles estavam lá, Jó estava orando. Mas a Bíblia diz que quando eles acabavam a festividade, a comelância deles, Jó chamava todos os filhos e colocava eles para se santificar. Porque filhos naquela época respeitavam pai e mãe.
contexto é diferente. Por isso que está essa maldição sobre toda a terra. Filho não respeita pai, filho não respeita a mãe, quer fazer o que querem. Por isso está essa maldição sobre a geração. E os nossos filhos vão nascendo, vão crescendo na mesma rebeldia, porque a Bíblia fala: aquilo que nós plantamos, nós semeamos. Nós colhemos. É aquilo que nós colhemos, é isso mesmo. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Entendeu? Então a rebeldia vem sobre toda a terra. Dificilmente você achou um filho que respeita pai e mãe. Que o pai fala e ele baixa a cabeça, dificilmente você encontrará isso. Então está rebeldia, não é o tempo de Jó. A Bíblia fala que ele chegava do vinho e da comida. O que Jó fazia? Vem todos, vão santificar a vossa vida. Porque Jó pensava que eles pecavam contra Deus. Jó tinha isso em mente. Não, se eles pecaram ou não, eles vão ter que se purificar. Eles vão ter que santificar a vida deles ao Senhor. Porque o meu Deus é santo. Olha só o preço que Jó pagou pelos filhos e aconteceu todo esse mal diante dele. Porque essa palavra para os nossos dias de hoje? Porque nós não aceitamos a nossa perda financeira. Nós não aceitamos a nossa perda na área da saúde. Nós não aceitamos o ente querido. Nós não aceitamos a perda de um ente querido, nós não aceitamos. Eu já disse aqui, eu perdi meu pai, foi em 87. Vai fazer 30 anos, parece que eu perdi ele a semana passada, que eu ainda sinto aí no meu braço, mas eu não posso estar agarrado nisto. Eu tenho que me preparar para que um dia eu venha me encontrar com ele. Em 2009 eu perdi a minha mãe, como se fosse ontem. E eu sempre sonho da minha mãe, eu vejo ela linda, eu vejo ela bonita, bem vestida. E eu olhar no sonho, eu olho para mim, eu ainda estou com a minha roupa suja, porque eu ainda tenho que lavar minhas vestimentas para apresentar diante de Deus. Ela já está no lugar onde deveria estar. Deus já recolheu aquela rosa para ele. Agora temos nós de fazer a nossa parte. Não podemos ficar presos ao tempo. Não podemos ficar presos a uma história. Deus, ele diz que ele renova nossas vidas a cada dia, a cada manhã. Olha o que Deus fez na vida de Jó. Jó, ele teve um consciente, falou: não, quando eu vim para o mundo eu não tinha camelo, eu não tinha ovelha, eu não tinha servo. Quando eu saí da barriga da minha mãe, eu não tinha dinheiro, eu não tinha filhas, não, eu não tinha nada, eu não tinha nem roupa quando eu saí do ventre da minha mãe. Jó, ele entendeu isso. E Jó, ele sabia que a palavra de Deus fala que o homem, ele nasce e morre como a Eva. O próprio Jó disse isso na sua palavra. O homem nasce e morre. A Eva, ele nasce, vem o sol quente, queima a flor e cerca a Eva, acabou que ela morreu. Assim é comparada a vida do homem. Não podemos, Jó não ficou preso ao tempo. O que aconteceu? Lá no versículo, voltando para o versículo 2, ele entendeu que ele não tinha nada, que ele não era nada. Mas uma coisa ele tinha, certeza de quem era Deus na vida dele. Outro ponto que Jó ainda tinha, mesmo doente, começando a ficar doente, ele sabia que ele ainda tinha força para recomeçar tudo de novo. Aleluia. Ter uma vida nova, tanto física, na vida física como na vida espiritual. Jó ele tinha como recomeçar, como recomeçou tudo. Qual foi a atitude ali logo depois da calamidade? A Bíblia fala que os filhos, todos eles se apresentaram diante de Deus para adorar a Deus. Porque Deus não tem culpa de nada que acontece sobre a face da terra. E nunca vai ter. A culpa é nossa, a culpa é do homem. Deus, ele fez tudo perfeito. Nós vemos que Deus, ele preparou um Éden, um jardim lindo, maravilhoso, para o homem e a mulher lá viver, tomar conta de tudo, comandar sobre animais, comandar sobre tudo. O homem perdeu essa autoridade. O homem entregou a sua procuração. Deus assinou uma procuração e falou: fica no jardim do Éden. Tudo perfeito. O homem vai lá e passa a procuração na mão de Satanás. Aí entrou o pecado no mundo, e através do pecado veio a morte. Deus, ele é perfeito, igreja. Lembra que lá no Éden Deus descia para falar com o homem. Deus descia para falar com o povo. Nós olhamos outra história, Deus continua vindo falar até hoje. Amém. Deus continua falando com o teu povo até hoje. Vem Jesus Cristo, o homem não aceitou Jesus. Mataram. Nós mandamos o crucificar.
Sabe qual é a era? A era do Espírito Santo. Estamos vivendo um tempo da igreja de Laodiceia, uma igreja apostada, fria, de porta fechada, o Espírito Santo está batendo, ó, querendo entrar. Eis que eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro. Igreja de Laodiceia. Mas o que foi falado pelo pastor Olé? Que a igreja sou eu, a igreja é você. Quer mudança de vida? Abre o teu coração, entrega a tua vida a Jesus. Quer ter uma vida transformada? Não, eu vou buscar o Senhor. Eu recebi algumas famílias, desde quando eu cheguei no Brasil, eu estou recebendo pessoas aconselhando. E pessoas chegam lá com o espírito de morte, eu perdi tudo, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu falo, faz que nem Jó, você não perdeu nada, você nunca teve nada. Se você tem alguma coisa, é porque Deus te deu. Irmão, eu sou um pouco franco, eu sou duro na palavra, porque eu gosto de pegar a verdade, eu não gosto de mentira. Eu não gosto. Eu não estou aqui para falar para você, ó, traz uma oferta de 100, 200 euros, Deus vai te abençoar. Deus, Ele não vai te abençoar, porque Deus não é Deus de troca, Ele não faz barganha. Amém. Aconselhamento. Eu perdi tudo, não perdeu nada. Você tem força para recomeçar tudo de novo. Amém. Mas só para recomeçar de uma forma diferente. Eu também já tive dinheiro. Quando eu saí da empresa, né? Eu falo que eu perdi tudo, mas aquilo Deus não tinha me dado. Aquilo tudo que eu adquiri foi com a força do meu braço, não foi com a força do braço do Senhor. Deus, Ele quer que eu reconstrua tudo na minha vida através dele, da força do braço dele. Aleluia. Para não dizer, eu consegui, o dinheiro é meu. Eu atendi um lá que falava, não, se eu não for trabalhar, Deus não me dá comida, Deus não paga minhas contas. Se eu não for fazer isso, eu fazer aquilo, Deus não faz. Então, eu falei, Deus vai pegar ele, pegou. Hoje está lá, não há porta de emprego, não há nada para ele. Porque ele lutou contra Deus e perdeu. Se ele quiser tudo de volta, é um grande profissional. Ele vai ter que comer na mão de Deus. Ele tem que saber que Deus, Ele é Deus. Amém. Deus, Ele não é homem igual a nós. Então, quando nós nos reunimos na presença do Senhor, demônios estão nos acusando diante do Pai. Entidades malignas, as regiões celestes, estão nos acusando diante de Deus nesse momento. A minha palavra que eu estou ministrando aqui nesta manhã, a palavra de Deus através da minha vida para a sua vida, os demônios estão falando com Deus. Deus, já fui um drogado, já fui um alcoólatra, já adulterou tantas vezes, já fiz tanta coisa errada, já roubou tantas coisinhas pequenas para tomar com bagaça, Senhor. Você acha que ele não está me apontando diante de Deus? Você acha que eu não estou sendo acusado diante do Pai? Mas a Bíblia fala que eu tenho um advogado sentado à destra de Deus, que chama Jesus Cristo, que está defendendo a minha causa. Aleluia. Eu fui, está lá no passado, eu era. Hoje eu não sou mais. Hoje eu sou lavado, sou remido no sangue de Jesus. Fui comprado pelo outro preço, um preço de morte. Como assim você também foi comprado? Aleluias. Aleluia. Deus, Ele quer restituir tudo na nossa vida. Deus, Ele quer ver a nossa vida, igreja. Olha, escuta o que eu vou falar. Deus, Ele quer ver na nossa vida uma restituição grande. Ele deu um exemplo na vida de Jó. Jó, ele era um homem temente a Deus. Aí você vai falar, pastor, mas eu nunca fui crente. Pastor, eu nunca aceitei Jesus. Pastor, eu vivo uma vida assim, assim, assim. Eu não quero saber. É entre você e Deus, é o seu compromisso com Deus. Se você falar, Deus, hoje eu quero uma mudança na minha vida. Hoje eu quero um compromisso com o Senhor. Deus, Ele tem poder para mudar o seu cativeiro. Mesmo que você já é crente antigo, mesmo que você não é. Lembra do ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É Deus. O que aquele homem fez para Deus? Nada. Ele só se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu das suas falhas e reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele e de toda a humanidade. Que a Bíblia fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas não é crer em Jesus, fica andando igual muitos crentes andam, não tem atitude de crente. Só quando está dentro da igreja. Lá fora dá mau testemunho, é um mau caráter, é um devedor, compra e não paga, fala mal dos outros, sai com a mulher dos outros, sai com os homens dos outros. É crente dentro da igreja, mas lá fora não.
Mas Deus, Ele quer curar nessa manhã. Amém. Deus, Ele quer mudar o nosso cativeiro. Deus, Ele quer mudar o meu caráter, começando pelo meu. Ele quer mudar a minha vida, porque Ele fala que Ele tem tudo e muito mais para nos dar. Além daquilo que pensamos e imaginamos, Ele tem tudo mais. Deus, Ele é um Deus quando dá algo para nós, pastor Alex, missionárias, homens e mulheres de Deus, quando Deus dá algo para nós, Ele diz que Ele dá com medida sacudida, recalcada, não é isso? E o que mais? Transbordando de aquilo que derrama. Deus nunca dá a nós a menos, nem na medida, Ele dá sempre a mais. Deus não é um Deus que faz conta até de cêntimos, não. Pelo contrário, Deus Ele dá, Ele superabunda sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Mas só que para essas coisas acontecer, nós temos que reconhecer quem é Ele. Jó no capítulo 42, Jó ele reconheceu ali quem era Deus. Só que para Jó chegar àquele ponto de receber tudo na vida dele, há um processo, meu irmão, minha irmã. Há um processo, eu vou te mostrar aqui. Se não me for da memória, pode abrir sua Bíblia no capítulo 38. Aleluia. Capítulo 38. Quando nós falamos o porquê que está acontecendo na minha vida, ou o porquê que aconteceu na minha vida, nós só olhamos o presente e o passado. Nós nunca procuramos entender o que Deus tem preparado para nós lá na frente. E às vezes nos sobrevém a derrota, nos sobrevém um fracasso, vem sobre nós coisa pior. Jó em todo momento diz a Bíblia que ele não pecou contra Deus. O que aconteceu com ele não foi falta em Deus. Talvez não foi nem falta em Jó, que a Bíblia diz que Satanás apresentou. E Deus provou para Satanás que tinha um homem justo e fiel que não negava o nome dele na terra. Mas Deus poderia ter feito de outra forma. Deus poderia ter preservado os filhos de Jó, as filhas. Por que não? Quem eram os filhos de Jó? Qual é a história? Você sabe o nome deles? Ninguém sabe quem eram eles. Vai ver que eram os mau caráter, uns beberrão, comelão, que vai contra os princípios da palavra de Deus. Quem jejuava, a Bíblia fala lá, Jó consagrava em qual dos filhos, não fala que os filhos faziam isso. Não dizem. Mas você pode ver que no final de Jó tem uma história. Filhos, filhas, fala até o nome das filhas, as mais belas, olha o elogio para eles. Agora, qual é o elogio que os filhos anteriores tiveram? Nenhum. Quem era aquele povo? Quem era aqueles rapazes, aquelas moças? Qual era a conduta deles? Depois de Jó falar tanto de Deus, reconhecer Deus, procurando de Deus uma resposta para os seus pecados, para a sua ruína, Jó chegou a pregar aqueles 3 amigos e falou: a medicina de vocês não vale para nada. Parece que aqueles 3 homens eram médicos. Que Jó falou bem: a vossa medicina para nada serve. Não curou nem a chaga de Jó. A enfermidade, a coceira que estava no corpo dele, a medicina naquela época não deu jeito. Falou: a medicina de vocês para nada serve. Vou continuar dependendo do meu Deus. No capítulo 38, quando Deus ele se apresenta diante de Jó, a primeira manifestação de Deus, no capítulo 38. Qual é a atitude? O que é que Deus requer de Jó? Olha só. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, em meio a um redemoinho. Olha a forma, olha de como Deus veio falar com Jó. No meio de um redemoinho, um vendaval, igreja. Redemoinho fala de dificuldade. Vento fala de luta. Olha a forma, Deus ele pode estar falando consigo no meio dessas lutas que você está passando e você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Não está tendo discernimento da voz do Senhor. Jó estava ali todo cheio de lepra. Jó estava coçando o seu corpo com um caco de telha, diz a palavra. Olha a forma que Deus se manifestou. Olha como Deus no meio do redemoinho. Veio aparecer na Jó. Ele falou, eu acho que Jó pensou, meu Deus, é ruim aqui. Vê esse vendaval jogando poeira, jogando tudo que é redemoinho da sujeira mesmo, levanta a pó.
Bíblia diz que Deus me falou no meio do redemoinho. Deus ele tem várias formas. Às vezes você está esperando Deus falar contigo. Só na hora que você está jejuando, está tranquilo no seu quarto, sozinho ou sozinho, está orando, você está esperando a resposta de Deus e Deus não te fala. Às vezes você sai decepcionado, você sai triste, fala, Deus não me respondeu, nem na palavra. Talvez não foi o momento. Aí no momento que você está mais aflito, mais aflita, é o momento que você tem que perseverar, saber que de quem é Deus como o Jó. Aí você, no meio das suas lutas e dificuldades, Deus vai falar consigo. É no meio de luta. Deus não está conosco só no momento de bonança, não. Deus está conosco mais no momento de dificuldade, de luta, do que no momento de bonança. Por quê? Porque no momento de bonança nós quase não convidamos a Deus. Quando nós estamos com muito dinheiro, vivendo uma boa vida, Deus não faz parte do nosso relacionamento. Deus não faz, não. Somos mentirosos. O momento que mais clamamos a Deus é no momento de dificuldade, no momento de lutas que nós estamos passando.